Cara Presidente da Mesa, caros companheiros e camaradas, muito bom dia a todas e todos. Mais de 40 intervenções, não aconteceu isso no último Congresso, nem nos últimos dois, porque eu também cá estive em ambos, significa que o nosso grau de democracia participativa está a duplicar, está a crescer. E está a crescer sobretudo quando percebemos que destas intervenções todas resulta, por um lado, um consenso alargado em relação à proposta do Secretariado Nacional cessante sobre a resolução programática que vos apresentamos este Congresso, mas também ouvimos aqui, com pertinência, um conjunto de preocupações, nem sempre concordantes comigo, connosco, o Secretariado Nacional, mas a democracia é também perceber que há opiniões diferentes e divergentes. E dentro desta divergência de opiniões é importante e saudável ressalvar que um congresso como o da UGT, que é mediatizado na comunicação social, nas redes sociais e na internet para todo o mundo, sendo um palco para relevar aquilo que é o papel da UGT na sociedade portuguesa, também não deixa de ser um palco para aqueles que, estando no nosso seio, que convivendo connosco e que usando a democracia interna para poder falar, levaram as suas críticas internas da UGT e contra a UGT a todo o mundo e a toda a comunicação social. Melhor prova de tolerância e de abertura não existe no nosso país, a não ser na nossa central. É evidente que muitas das questões aqui colocadas são questões de âmbito setorial, que dizem respeito ou à administração pública, ou, como dizia agora o Joaquim Santos, em relação à educação, em relação aos assistentes sociais, no fundo um conjunto de matérias que preocupam os sindicatos, mas que também cabe aos sindicatos despoltar as necessárias medidas e até sugestões, corretivas ou não, para a intervenção da UGT. A UGT não se sobrepõe, eu continuo a insistir neste ponto. A central, em termos de executivo e em termos de secretário-geral, é nisso que às vezes falamos, porque a UGT somos todos nós não vamos sobrepor-nos aos nossos sindicatos. Tem que ser os nossos sindicatos a colocar determinadas preocupações. E, por exemplo, na questão dos assistentes sociais, e como foi aqui bem referido neste Congresso, e há duas intervenções atrás, é importante que estas questões nos cheguem ao conhecimento, que nos apresentem o relato das questões que são ou que acontecem com regularidade em determinados serviços da administração pública ou do setor privado, para nós podermos intervir. Interviremos naturalmente com a tutela, interviremos com os órgãos políticos, com os órgãos de soberania, mas as questões têm que nos ser feitas chegar, senão nós não adivinhamos. E é importante, seja no IFP, seja na ADSE, seja na ACT, seja em cada setor de atividade, só intervirá a UGT ao nível do secretário-geral e dos órgãos executivos quando os sindicatos assim o solicitarem. Diria mesmo, os sindicatos têm o direito de exigir. E quando essa exigência for colocada em cima da mesa, nunca este secretário-geral pôs em causa essa presença e nunca virou as costas às suas organizações. E preocupa-se naturalmente porque está na resolução programática, porque está na temática da Conferência da Organização Internacional de Trabalho para este ano e, como dizia ontem Helena André, no ano que vem, em 2018, comemoram-se os 100 anos da OIT, é o futuro do trabalho. A robotização crescente, a digitalização. Eu queria dar-vos uma nota, estive no ano passado nos Estados Unidos numa conferência no FMI, e uma das questões que foi apresentada pela Confederação Sindical Internacional é que há um estudo académico nos Estados Unidos que determina que quando a digitalização entrar no setor financeiro americano, mais de 40 mil postos de trabalho se perderão. Dizem os americanos e os estudiosos da CSI, bem, mas na Europa é diferente, há outras regras laborais, há outra regulamentação, que apesar de tanta flexibilidade, continua a ser melhor do que a norte-americana. Nos Estados Unidos, nós conhecemos a grande democracia, mas é democracia até um certo ponto. E não estou a falar do Trump, estou a falar da forma como os sindicatos se posicionam nos Estados Unidos da América. Que sindicatos é que conhecemos? Qual é a força sindical nos Estados Unidos? É uma enorme desregulamentação do mercado de trabalho. É cada um por si, é o individualismo galopante e crescente. Se há continente, se há países, se há zona do globo onde os direitos dos trabalhadores, apesar das dificuldades, ainda se garantem, é na Europa e também no nosso país. Quando vem o FMI, o BCE e a União Europeia dizerem
A legislação laboral portuguesa é muito rígida. Qual rígida, qual carapuça? A legislação já foi atenuada o suficiente contra os direitos dos trabalhadores. E aqui, naturalmente, este congressista do SBSI, que aqui agora falou, veio naturalmente colocarem o dedo na ferida em relação à caducidade e aos contratos a prazo. Para a caducidade, já ontem referi, continuo a referir, a UGT fará o seu trabalho na concertação social no sentido de estimular o Governo, mas também os partidos no Parlamento, na Assembleia da República, a alterarem o Código do Trabalho para regulamentar a caducidade e para que cada patrão deste país não lhe dê na veneta em qualquer momento quando vai à casa de banho ou quando lá sai ou dorme de noite, alterar no dia seguinte aquilo que assinou na véspera. Isso não pode ser. Criem certeza e os trabalhadores merecem certeza no dia seguinte, merecem estabilidade laboral e é por isso que durante 18 meses a questão da caducidade está suspensa. Não há invocação da caducidade este ano e nos próximos 18 meses, enquanto não houver uma regulamentação em relação a essa matéria. Quanto aos contratos a prazo, bem, meus amigos, é uma desgraça que, como nós sabemos, eu já referi, eu já há bocado falou-se em 2 terços, eu ontem falei em que 2016 assistimos a todos os contratos de trabalho celebrados no país, que estão registados, 80% são precários. Ora, esta é uma chaga que tem que ser combatida. E tem que ser combatida a começar no Estado. E o Estado tem que assumir a responsabilidade de dar o exemplo ao privado. Quando nós reclamamos aos patrões que não proponham, precisam de um posto de trabalho, coloquem um trabalhador a um contrato sem termo. E quando vemos o Estado a continuar a precarizar, naturalmente que alguma coisa está mal. Mas já agora vai daqui o aviso para o Parlamento. Temos um governo do PS. Temos um apoio parlamentar à esquerda. Também pergunto daqui, porque é que esta matéria ainda não foi alterada? Afinal, toda a esquerda reclama a questão do combate aos contratos de trabalho. Onde é que estão? A questão aqui do novo banco. Eu não sabia que aquele colega que falou era do novo banco, pois eu também sou. E tenho aqui mais atrás o Fernando Martins, já se reformou, está com sorte. Mas o Mário Mourão ainda está como eu no ativo. E somos desta casa. Ontem foi colocado aí na comunicação social perguntas que me fizeram em relação a essa matéria. Eu não sou fundamentalista e às vezes quando me fazem perguntas respondo enquanto secretário-geral, mas também assumo que muitas das opiniões são aquelas que eu próprio tenho em relação a algumas questões. Nunca pus em causa a decisão em relação ao futuro do novo banco. Tem que ser o Estado, o Governo que este país tem e que tem hoje uma autoridade e até, digamos, um determinado elan que criou com os portugueses a tomar a decisão. Se é nacionalizado ou se é vendido, a mim o que me interessa é a garantia dos postos de trabalho. A UGT, independentemente de todas estas questões, tem que se preocupar com os postos de trabalho. Quer dizer, quando foi para ajudar o novo banco a pegar em 3 mil milhões e resolver o problema em 2014 e o Governo não quis assumir essa responsabilidade porque achava que ia meter o dinheiro dos contribuintes esbolhado e, portanto, ao serviço do setor financeiro, a pergunta que eu faço daqui, então o que é uma nacionalização? Não é o Estado assumir com o mesmo dinheiro dos contribuintes? Ou é só uma questão de semântica? Por um lado é emprestar dinheiro ao patrão e agora vamos nacionalizar. No fundo o Estado é que assume a responsabilidade. Ora, nós queremos é garantir os postos de trabalho, que o banco seja rentabilizado, porque é o segundo maior banco do país a nível português, que tem o maior índice e cota de apoio a pequenas e médias empresas. Tem 5 mil trabalhadores. Já viram o que era uma instituição destas ser liquidada? Então o que é que ia acontecer em Portugal? Era uma catástrofe. O que é que são 5 mil trabalhadores quando falamos em cerca de 5 milhões de homens e de mulheres, que é a nossa mão de obra ativa? Nós temos que evitar todas estas matérias e temos-lo feito com responsabilidade. Participamos naturalmente num conjunto de discussões ao nível do Governo e também com os atores sociais e sindicais, de uma forma muito particular com os nossos sindicatos. Ontem ouvi aqui o Rui Rizzo, que diz: nós evitamos o conflito. E se pudermos negociar, para negociar da melhor forma a manutenção do maior número de postos de trabalho, quando sabemos que os bancos tiveram uma ajuda do Estado, quando nós estamos e sabemos que estamos na União Europeia, se queremos todos estar na Europa, como temos ouvido no Congresso, estar na Europa tem direitos e tem deveres. E um dos deveres é respeitar determinadas situações em que, quando há uma ajuda de Estado, essa ajuda de Estado, depois de ser paga, obriga à reestruturação da empresa. Obrigaram-nos. O Governo assinou, foi o Governo do PS que assinou, tem que cumprir. E nós
perante esta situação, o que é que vamos fazer? Por um lado, gostamos do governo, por outro, não gostamos? Meus amigos, já disse ontem e torno a repetir, na minha terra, que vive numa aldeia, sol neiro e chuva no naval, é uma coisa que todos gostamos, mas ninguém tem. Portanto, vamos continuar, quer em relação à Caixa Geral de Depósitos, quer em relação ao novo banco, quer em relação ao sistema bancário português, nós queremos a estabilidade do setor. Nós queremos terminar com as incertezas em relação ao futuro dos trabalhadores. Nós queremos terminar com a instabilidade. Nós precisamos que a banca financie a economia. Para financiar a economia é preciso haver confiança na economia, confiança nos investidores. Quando houver essa confiança e o investimento for feito, certamente haverá muitos postos de trabalho. Mas nós também temos que continuar a dar o nosso exemplo de moderação. E é nessa moderação que muito se revela nesta resolução programática. É a disponibilidade da UGT para vir ao encontro de algumas intervenções que aqui foram feitas, aliás de todas, que é, porque não, em determinadas áreas de intervenção social, não conseguirmos construir um pacto para a educação, um pacto para a justiça, um pacto social que envolva todas estas áreas, um pacto que permita que os jovens de hoje, destas novas gerações, não olhem o dia de amanhã com incerteza, que tenham estabilidade no emprego e depois falam da natalidade, querem ter filhos e quem é que lhes paga o salário? Como é que alimentam os filhos, como é que alimentam a família? Como é que arrendam uma casa? Se não tiverem dinheiro e não tiverem expectativa de ter um emprego. Aí está a grande solução. Imigram? Nós não queremos que eles imigrem. O convite à imigração foi no passado, não é hoje. Nós queremos é que eles voltem. Mas para voltarem, temos que lhes dar condições. As condições para os jovens, para a igualdade das mulheres, para o apoio e combate à pobreza, para o apoio a combater as desigualdades, para combater a discriminação. Este é um papel fundamental da nossa Central Sindical. E a Central Sindical somos todos nós, todos, ninguém se demite. A resolução programática aborda todas estas questões e, ao abordar todas estas questões, está a assumir um compromisso. Assume um compromisso com o GT, assume um compromisso com os trabalhadores portugueses e, quando assumimos compromissos com os trabalhadores, não estamos só a assumir daqueles que são sindicalizados. Não. A UGT, quando assina um acordo de concertação social, está a representar e outorgar em nome de todos os trabalhadores do nosso país, independentemente daqueles que são filiados ou não. E quando são estendidos benefícios decorrentes de um acordo de concertação social, temos a capacidade, ou temos que ter a capacidade, dos nossos sindicatos e das nossas uniões, de irmos junto aos trabalhadores que não são sindicalizados e dizer-lhes, vejam, aqui está um acordo celebrado pela UGT que nunca se furta a essa responsabilidade e a esse compromisso para vos servir, independentemente de não serem sindicalizados. Aí está um grande motivo para a sindicalização, aí está um grande motivo para o crescimento sindical, aí está também um grande motivo para que alguns sindicatos que hoje estão diluídos à custa, enfim, de um conjunto de situações que eu diria, até de uma forma abusiva, que alguns deixaram passar um navio à sua frente e perderam aqui, inclusivamente, a capacidade dos sindicatos sobreviverem. Pois há sempre uma solução. Se as empresas se juntam, se as empresas se fundem, se as empresas conglomeram, porque é que os nossos sindicatos também não têm a capacidade de olhar para lá do umbigo e, quando têm dificuldades, não se juntam a outros? Esse é um desafio para todos nós. É dentro destes paradigmas do desafio que ontem o Sr. Presidente da República dizia que temos que construir um pacto para 10 anos. Nós gostávamos de construir um pacto para os próximos 4, no caso da nossa central, mas se conseguirmos continuar com a nossa persistência, com a nossa moderação, com a grande vontade e disponibilidade para dialogar, seja na concertação a nível tripartido, seja de forma bipartida com o Governo ou com os parceiros sociais empregadores, esse realmente é o ADN da UGT, é a nossa obrigação e quero dizer-vos, é disso que o país necessita, é isso que os portugueses estão à espera. Uma central sindical com responsabilidade, que sabe que mais do que a agitação, as pessoas querem ter um dia de amanhã com pão, com um salário, com dignidade, com a valorização da sua carreira, mas acima de tudo com a grande dignificação do trabalho que tão desvalorizado foi. Esta resolução programática não resolve tudo, mas é um grande contributo para o país e para os trabalhadores. Muito obrigado.